Opa, aí galera, beleza? Galera, eu tô acompanhando as últimas notícias e com muita preocupação sobre a questão da PL 2630 de 2020, que é a famosa PL das fake news. O que é essa PL? É um projeto de lei que visa, veja só a palavra, visa amordaçar as fake news. E o que é fake news? Sendo que, em primeiro lugar, não existe uma definição muito clara, muito objetiva. Se for observar por ipsiliteris, seriam as notícias falsas. Mas o que realmente define o que é uma notícia falsa? O que difere de uma opinião? O que difere de uma distorção? O que difere de uma exposição de uma notícia? De uma informação sem nenhuma opinião, isenta? Porque muitas das vezes o que acontece? Por exemplo, eu leio muitas notícias e presto atenção no texto. O texto, muitas das vezes, quando há uma opinião expressa lá dentro, ele deixa de ser uma notícia e vira um editorial do jornal ou da pessoa. A gente também vê, às vezes, notícias que na qual são colocadas e cobertadas por alguém que é de um outro setor, não é do setor jornalístico, propriamente dito, tradicional, e vai do setor jornalístico esportivo. Mistura esse conteúdo, não pode. Isso é até antiético, se fazer isso. Mas o ponto aqui que eu vou abordar aqui com vocês é a grande preocupação, na verdade, com as Big Techs. Por quê? As próprias Big Techs e todo mundo que preza pela liberdade, preza pela questão de você expressar o que você pensa, porque a internet ela deu espaço para todo mundo, e a ideia original é essa, sempre foi essa, a ideia do Google, a ideia do Meta, que na verdade é a dona do Facebook, WhatsApp e também do Instagram, o Twitter também está tendo essa ameaça, o Telegram, todas essas empresas, elas estão correndo riscos, e até mesmo delas não conseguirem mais operar no Brasil por conta disso. Porque você criar regras que amordassem as pessoas, amordassem a liberdade de expressão e ao mesmo tempo vem aquela questão do mistério da verdade, que foi até inclusive relatado e escrito por Orson Welles no livro 1984, que relata sobre essa situação, que na qual o governo que tem que investigar e ver seus dados, quem é você de verdade para as pessoas, tá? Então é complicado. Quando a gente mexe com esse fator de informação, é muito perigoso quando há uma opinião no meio, porque isso pode sim distorcer um fato, mas os fatos têm que ser levados e expostos. Mas também o que não pode acontecer é fechar, silenciar a voz do povo e a voz da verdade. Ou seja, expor uma verdade. Não meias verdades, mas sim a verdade. Não absoluta, mas sim uma verdade que exponha um fato, exponha uma questão que possa fazer toda a diferença. E veja só, eu li com atenção todos os artigos, todos os documentos, né? Todo o artigo, eu realmente me incomodou. Alguns pontos achei interessante, mas é assim, se eu ler para poder tolher notícias falsas, impedir que haja notícias falsas, ok. Só que tem um problema. Não adianta você fazer uma lei que limita a comunicação entre as pessoas, porque elas vão ficar com medo de poder utilizar as redes sociais. Não só isso, elas fazem parte da nossa necessidade. Imagina se for, por exemplo, numa situação de risco, uma situação gravíssima, numa tragédia. Por exemplo, o que acontece das chuvas no Rio de Janeiro, nas chuvas em Petrópolis, no desastre que teve em Angra dos Reis recentemente. Então a gente tem que parar para pensar e observar. Vale a pena? Eu vou fazer essa pergunta. Vale a pena ser tolhida a possibilidade do povo se comunicar e também, inclusive, transmitir as informações que a gente precisa, que as pessoas precisam, umas entre as outras, em prol de quê?
em prol da eliminação das fake news? Em prol de você perder o direito à liberdade? E perder o direito da liberdade da verdade? Não, senhores. Não vale a pena. Não vale a pena você calar a boca do povo, quando o povo é que define praticamente o que é verdade e o que não é mentira. Aquela história. Uma verdade não pode ser contada várias vezes para virar mentira. Não, eu digo ao contrário. Uma mentira não pode ser contada várias e várias vezes para poder virar uma verdade. Sei que na verdade isso altera todos os fatos e altera tudo. Então a gente tem que ter responsabilidade sim com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Isso é lei. Só que não pode tolher, calar a boca das pessoas. Falando bem claro isso. Português claro. E as Big Techs também estão preocupadas, porque vai mexer com a questão da forma como que o consumidor, da forma como que as pessoas vão poder ter acesso à informação, da forma como que a gente vai poder se comunicar, porque vai ter delimitação da viralização das mensagens, dos detalhes, porque vamos supor, eu tenho que compartilhar uma informação de eventos. Se limitarem o compartilhamento dessas informações, quem vai sair prejudicado vai ser, não sou eu, vai ser todas as pessoas, porque elas não vão saber de nada. Não vão saber o que está acontecendo, não vão saber os eventos culturais que acontecem. Não basta você só lançar num grupo fechado, você tem que espalhar para todos os lados. O compartilhamento é necessário por conta disso. Compartilhamento de informação. Então, veja só como que as redes sociais são tão poderosas. E são importantes para poder há uma comunicação entre eventos, entre acontecimentos importantérrimos que todo mundo precisa saber na medida do seu tempo. Outro ponto-chave que me chamou muita atenção foi a questão dos parlamentares. Você estender o parlamento nas redes sociais, sendo que é um ambiente privado, não faz o menor sentido. Você está querendo dizer que a internet dela também é pública? Não é bem assim. As pessoas pesquisam, acessam e procuram. Só que elas não vão querer saber as coisas relacionadas à opinião de uma pessoa. E a pessoa não tem que ter isso, porque o que pode acontecer? Se esse parlamentar dizer uma mentira, essa mentira poderia, assim, entre aspas, se confirmar como uma verdade, se firmar uma verdade. Tá complicado. Certas questões não podem estar ultrapassando os limites. Ultrapassar limites da sua posição como político, da sua posição na sua cadeira. O que quer dizer com isso? A gente tem que saber ter limite nas falas. E isso, agora imagina também quando você tolhe a liberdade também das pessoas, que tem a responsabilidade de falar pelo povo, que foram eleitas pelo povo. Não resolve. Isso não ajuda em nada. Outros detalhes nessa lei que realmente vão ter que ser muito bem pensadas, e de preferência após as eleições, de preferência, porque se você não dá liberdade para as pessoas terem acesso à informação, principalmente o que cada pessoa pensa de verdade, dos seus candidatos, por exemplo, suas opiniões, seus pontos de vista, a gente vai ter medo do que pode acontecer, quem é que a gente vai colocar. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão se candidatando. Se elas têm alguma relação com alguma coisa ilícita. A gente tem que saber, tem que ter também a margem de pesquisa liberada. E também não se deve tolher uma opinião dizendo A é bandido, B é bonzinho, B fora sei lá o que. Você vê que eu não estou falando o nome para poder não me vir problemas. Eu estou me contendo. Mas só para vocês terem uma noção. Ou pior, você atacar uma instituição
atacar uma instituição é uma coisa. Agora, você criticar, você dizer o que você não concorda, é outros 500. Por isso que a gente fala que a liberdade tem que ser acima de tudo. E é uma cláusula pétrea. O Ives Granda, ele apontou esse ponto. Quando você estava vendo algumas pesquisas, algumas coisas sobre esse ponto, essas questões, a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea. Quer dizer, cláusula pétrea você não pode mexer. E esse caso não se deve mexer jamais. É um direito consagrado. É uma liberdade consagrada que não pode ser mexida, não pode ser tolhida. Porque se a gente fizesse isso, a gente está a caminho justamente de uma ditadura. E para se ter uma democracia, todos têm que ter acesso à possibilidade de fala, de compartilhamento e discussão. E uma coisa que é curioso, mas que eu acho importante nós deixarmos claro, e eu vou citar uma pessoa do STF, o Luiz Roberto Barroso, ele falou uma coisa que é importante e é verdade. Para se combater uma fake news, para se combater uma desinformação, é com a enxovalhada de informação. Ou seja, como é a melhor forma de você derrubar uma fake news? Exatamente. Você expondo a verdade. Você fazendo a prova real e mostrando todas as provas. Mostrando tudo que é verdade. Porque existe uma coisa chamada o direito do contraditório e fazer a investigação do contraditório. Outra coisa que também preocupa as Big Techs também é quando você elimina a pessoa e você, depois que a pessoa é tirada do ar da rede social, você tem que justificar o porquê. Sei que na verdade você tem que avisar antes e o projeto de lei falar depois. Olha a incoerência. Olha a coisa. É aquela história. Você mata e depois você pergunta. Não é assim. Você primeiro pergunta, e descobre o que é que está acontecendo e questiona. Outra coisa também que é importante que eu esqueci de falar é que desde a história antiga, desde a Grécia Antiga, já existia uma coisa chamada questionadores. Antigamente só existia o orador. O orador ele falava, expunhava a sua ideia sem alguém te dar uma questão de maneira respeitosa, apontando um ponto na qual aquela pessoa ou aquela situação ou aquele fato não tem nada a ver. Ou tem a ver, mas que tem alguma contradição. Porque as pessoas entram direto em contradição. Sempre tem isso. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Por isso que existe o questionador, existe o pensador. Aquele que também ele questiona, ele aponta, mas de maneira crítica, inteligente e educada. E é aquilo. Nós estamos vendo também uma distorção de fatos, distorção de valores, dizendo que é ato democrático, as pessoas se reunindo, indo na porta dos palácios, indo na porta dos governadores para realmente fazer o seu direito de voto, que é o direito de cobrança. E nós temos a responsabilidade de sim cobrar os nossos quem nós elegemos. É um direito e uma responsabilidade, é um dever do povo brasileiro, é o dever da sociedade cobrar os seus direitos, cobrar pelo que estão fazendo por você. Porque é aquela história, nós é que elegemos, nós é que, entre aspas, contratamos essas pessoas para que elas nos defendam, os nossos interesses, defendam o interesse do povo. E para finalizar o ponto, que na qual eu tinha comentado brevemente sobre a questão do Ministério da Verdade. Quer dizer, vai se criar um órgão, uma entidade para poder definir o que é verdade ou o que é mentira. E perseguir todo mundo que fale uma coisa que não tem nada a ver. Olha a incoerência. Quer dizer, que isso vai cair tanto para a esquerda como para a direita. Ou seja, vai cair para todos os lados. Esse que é o problema. Essa lei. Porque vamos supor, vou deixar aqui bem claro, essa é a história da cloroquina, a questão da cloroquina. A cloroquina, ela é capaz de curar
o Covid-19 é verdadeiro ou falso? Já foi comprovado que não é verdade. E aquela história, quem definiu se é verdade ou não? Esse que é complicado, porque o problema, quem define quem é verdade, o que é verdade e o que não é, são aqueles que estão checando os fatos, mas o problema é quem é que vai checar os checadores? Quem é que vai checar se eles estão realmente cobertos de razão ou não? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. É uma pergunta. Porque existem questões que são perigosas. Quando se trata de informação, é claro que a gente tem que checar. E na verdade, quem checa na verdade é o povo. Somos nós mesmos. Eu mesmo gosto de verificar primeiro a informação para ter certeza. Porque eu não vou postar uma informação para depois virem para mim reclamar em cima de mim por causa de uma desinformação, por causa de um engano. E eu não posso. Entendem? Eu estou me colocando como figura pública em termos de como artista, como pessoa do meio que na qual eu não posso correr esse risco de causar problemas para a empresa ou causar problemas para as pessoas de informação. E é mais, né? Ter também os meus dados, quando eu sei o risco de também ter exposição dos dados, quer dizer, para qualquer pessoa, além do órgão federal, os governos federais têm acesso às minhas informações, sendo que já tem já. Não faz sentido para poder dizer o que eu aqui devo ou não compartilhar. Não faz menor sentido. Sendo quem realmente tem a responsabilidade de fazer isso é o próprio povo, é o bom senso. Quem tem bom senso é aquele que compartilha, que divulga, mas também que tem a responsabilidade de tratar esse assunto com cuidado. Por isso que é importante, quem realmente diz que é verdade ou não é o povo. Quem realmente checa ou não a verdade é o povo. Uma pessoa não vai ser capaz, porque essa pessoa vai dizer tal coisa, mas ela pode estar contaminada. Ela tem que estar isenta. Se for um checador de notícias, ele tem que estar isenta dos fatos e verificar, investigar. Não pode ser uma pessoa que tenha uma opinião própria. Que se tiver uma opinião própria é perigoso. Então são coisas aí que são perigosíssimas. Essa questão de para poder se regulamentar uma fake news. Ou melhor dizendo, para se regulamentar de fato uma coisa. Se é para combater fake news, é claro, é óbvio, nós precisamos sim fazer esse combate. E qual a melhor forma de combate? É a vigilância. Por isso que a democracia é trabalhosa. Uma coisa que eu vi um canal falando, não lembro qual, depois eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês darem uma olhada em tudo isso. Isso é importante, vocês mesmos tirarem a própria conclusão e vocês mesmos debaterem. O que é viável, o que não é. Vocês que debatem. Eu quero a sua opinião sobre esse assunto. Vamos observar. O que ele falou é mais pura verdade, porque a democracia ela é trabalhosa. Mas para se realmente mantêssemos a nossa liberdade, não tolher a nossa liberdade, nós temos a responsabilidade de ter vigília. Nós é que somos responsáveis por vigiar quem é que está dizendo a verdade, quem é que está dizendo a história, quem é que está expondo tudo o que acontece. Nós temos responsabilidade. E aí que está a vigilância. E se eu estou vendo que uma notícia está falsa ou tem uma incongruência, a gente tem a obrigação de falar. Olha, cuidado, essa nota está equivocada. Não tem nada a ver com a realidade. Tem a obrigação de estar antenado. Essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Peço que curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho, que isso é muito importante. E, por favor, divulguem, compartilhem essas informações. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de onde eu tirei todas as informações para vocês terem ciência. Que eu não estou mentindo. Tá? E eu peço que vocês reflitam sobre isso. E compartilhem também para os seus representantes. Porque nós temos essa responsabilidade, sim, de questionar e deixar claras as nossas preocupações. E principalmente, reforçar as preocupações das Big Techs, que inclusive a Google, por exemplo, eles
deixaram uma carta exposta, uma carta pública aberta, falando sobre as preocupações e os medos que eles têm da liberdade de ser tolhida e principalmente de prejudicar anunciantes, prejudicar também o poder de publicidade, o poder inclusive de comunicação, que na qual para eles não é vantajoso, também esqueci de falar sobre isso, não é vantajoso eles pagarem as notícias. Não é assim que funciona. Quer dizer, você pagar a informação, mas quem é que vai... E os pobres coitados que não tem condições? Não tem como poder ficar investindo nisso, para poder estar compartilhando informação. Isso também já tolhe já isso a informação. Por isso que a PL 2630 de 2020, graças a Deus, foi sim recusada a urgência, mas ela precisa passar por todo o processo legal, todo o processo da casa, para que realmente se haja uma discussão que pudesse melhorar uma lei que na qual visasse, ampliasse o marco civil da internet, que foi promulgada em 2014, foi sancionada em 2014, e que realmente já é uma lei que ajuda pra caramba, e já tem todas as definições. Agora, piorar mais ainda, e usar uma lei que na qual vai correr o risco de tolher a liberdade, não vai resolver problema nenhum. Então é isso, pessoal. Curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam e compartilhem e mandem para os representantes, que isso é muito importante. Tá bom? Forte abraço.